RDC TV. O Rio Grande se conecta aqui. Nacional Gás, energia indispensável. Kia e Lifan Motors, Avenida Ipiranga 7110. GBUX, Previdência e Seguro de Pessoas. Boa noite, amigos, sejam bem-vindos. Estamos chegando para mais um Dois Toques. Nosso Dois Toques desta sexta-feira. Daqui um pouquinho tem bola rolando, Campeonato Brasileiro, rodada antecipada em função do processo eleitoral que acontece no próximo domingo. O Internacional precisando mais do que nunca de uma vitória diante do Vasco, até para continuar vivo aí em termos de busca pelo título brasileiro. Bom, o Grêmio é amanhã. Amanhã contra o Sport Recife na Arena, com o time totalmente reserva, porque o foco do Grêmio é terça-feira, valendo vaga na final da Libertadores da América, ou seja, o Grêmio mais uma vez e pertinho aí, hein, do tetracampeonato da Libertadores. Para tratarmos desses e outros assuntos comigo hoje, recebeu José Vecchio, grande Vequinho para os mais íntimos, né, Vequinho? Com certeza. Sérgio Vasques, amanhã... Não, tô nervoso pra amanhã. Ah, tá nervoso pra amanhã? Quarta tu tá tranquilo, terça tu tá tranquilo. Tem que garantir até os 4 também, né? Fábio Berto, Juventude tem bola 0-0 por enquanto. 0-0, né? Precisando também de uma vitória, né? Mais do que querendo nunca. Fugir aí, sair dessa situação em como são os times gaúchos envolvidos aí na Série B do Campeonato Brasileiro, o Juventude e o Brasil de Pelotas. Bom, você nos acompanha pelos canais 24 e 524 da NET para todo as principais cidades do Rio Grande do Sul, então você tem pelos canais 24 e 524. Agora sim, para todo mundo você vai através das plataformas digitais, nos assiste ao vivo em todas elas, hein? No nosso Twitter, hashtag RDC Dois Toques, nosso site www.rdctv.com.br, YouTube também no Facebook que você manda sua mensagem, inclusive a gente fica aí na medida do possível fazendo referência. É importante que você mande, localize a cidade de onde você está enviando a sua mensagem. Compartilha, é importante que você compartilhe com seus amigos aí, para que mais pessoas compartilhando, mais pessoas vão conhecendo a nossa RDC TV, afinal de contas, agora no próximo dia 2 vamos completar 4 meses no ar com a nossa RDC TV. Então, vá compartilhando, pessoal que estiver nos acompanhando pelas plataformas digitais, mais especificamente pelo Facebook. Você manda sua mensagem também, sua crítica, sua pergunta, faz o programa conosco, manda sua mensagem também pelo WhatsApp, 998-15-9990, 998-15-9990. Nossos Dois Toques para Simers, Sindicato das Máquinas Agrícolas, inovação é nossa área, Masal 60 anos, nossa força e tradição, e Nacional Gás, energia indispensável. Vou pegar essa palavra aqui, é indispensável uma vitória para o Inter hoje, senão, para quê? Ainda para título, né? Com certeza. Boa noite, Cadu, boa noite, Fábio, boa noite, Serginho. Internacional hoje tem uma oportunidade, né, de se firmar ainda mais na luta pelo título. Afinal de contas, o Vasco vem em queda livre, né? O paraquedas não abriu. O Vasco vem flertando com a zona do rebaixamento há muito tempo. Eu acho que o Internacional tem que fazer um jogo de paciência, porque à medida em que o tempo for passando, o time do Vasco vai ficar nervoso. Embora a defecção do Internacional, né, o Damião que vinha num bom momento, apesar de... Confirmado com o Rossi, que já era especulado, está confirmada a escalação do Internacional com o Rossi, os dois homens de ataque, Rossi pois é, e joga o Nico lá na frente. Isso. Com um centroavante de ofício. Então, eu acho que o Internacional tem totais condições de jogar, mesmo sem o Damião, de ganhar do Vasco. O Vasco está muito longe de ser um time que possa botar medo no Internacional. Então, levo fé que nós vamos ganhar, tem que ter um pouco de paciência, deixar o Vasco se impacientar e o Vasco ficar nervoso, Cadu. E aí, o Internacional pode voltar de lá com um bom resultado e seguir na luta. E favorece o Internacional. O problema do Internacional tem sido exatamente esses jogos, né? O Vasco é um time, um clube de grande tradição, de camisa, né? O Internacional tem tido dificuldade exatamente contra as equipes pequenas e médias aí do Campeonato Brasileiro. Exatamente esses que estão lá para baixo da tabela, em zonas de rebaixamento. Mas favorece na medida que o Vasco vai ter que sair para o jogo, porque briga exatamente para isso, né? Para fugir de rebaixamento. Certamente não vai ser aquele time retrancado, quando o Inter tem dificuldades, que aí tem que propor o jogo. O Vasco, pela situação que se encontra, vai querer até jogo e sair para o jogo exatamente para isso, né? Porque tá ali meio que beliscando as zonas de rebaixamento. Não, e se sair para o jogo vai tomar gol, né? Porque o Internacional tem qualidade. E eu acho que aquele negócio, o Internacional tá com o time encaixado,
Não, pro Vasco, eu não colocaria o Vasco dentro daqueles times, né, que o Internacional, quando tem muita dificuldade, o Internacional há muito tempo é grande contra os grandes e pequeno contra os pequenos. Então, mas é exatamente isso aí, Veca. Ou seja, é um clube grande, mas o time do Vasco é pequeno. O time do Vasco está pequeno e acho que fruto ainda, né, dos desmandos, o Vasco fora de campo é um time muito mal dirigido, é um time que elege presidente e o presidente não assume. Então, tudo isso aí reflete no vestiário. Eu acho que o Vasco esse ano é candidato a cair. Olha só, o Vasco ocupa a 15ª posição, ou seja, com 1 ponto a mais que o primeiro que está caindo, que é o Vitória, com 33 pontos. Então, é fundamental também esse resultado para o Vasco. E por isso que eu digo, a obrigação, a necessidade do Vasco em sair e buscar um resultado positivo, isso aí pode favorecer o Internacional. E além da tabela do Vasco, o Vasco tem Grêmio aqui, tem Flamengo, ele joga com todos os que estão... mas aí é problema da tabela do Vasco, né? Sim, a gente tem que ver aqui pelo lado gaúcho. E hoje, ficando aí com essa diferença mínima ali, porque tá respirando, tá pelos tubos, né? Tá respirando pelo tubo. Essa situação do Vasco aqui em termos de tabela... Justamente o que eu estou te falando a respeito da vitória, o Internacional passa pela uma vitória hoje em casa, porque depois ele vai sair contra o Grêmio, vai sair contra o São Paulo, se eu não me engano. Tem Palmeiras, quer dizer, é complicado, é pior ainda a tabela. A pressão, a necessidade e a pressão, isso aí certamente vai fazer... O treinador também, eu estava escutando hoje, lendo o que a gente vê na mídia, que o treinador treina um time e escala outro. Tem 2 jogadores que treinaram a semana inteira e hoje não vão sair do titular, quer dizer, até isso o vestiário deve estar meio complicado. A vantagem do Vasco que eu vejo, claro que se não ganha jogo, mas que botar em dia o salário, ao menos. Isso aí sempre é uma ajuda, alguma coisa. Não sei se é a favor ou contra, mas é uma boa, né? Botar um dinheirinho no bolso. Até como informação, o time titular do Vasco essa semana treinou pouquíssimo. Treinou pouquíssimo. Essa questão do salário também é o seguinte, se salário em dia mantivesse futebol, ninguém caía. Mas em contrapartida, o time do Inter também treinou pouco essa semana. Sim. Treinou pouco. Mas de vez em quando até melhor. Até por quê? Porque o Inter jogou na segunda-feira. E aí eu acho que houve uma... Isso aí foi... Esse calendário foi o time que mais se prejudicou nessa rodada, porque jogou segunda, o Santos, e vai jogar na semana. O Internacional vinha jogando de semana em semana, todos os times estão jogando. Mas tudo bem. Peraí, menos, uma vez, aí tu vai se apegar a isso. O Internacional tem a obrigação de ganhar. Não é se apegar a isso. O Internacional tem que ganhar porque é melhor que o Vasco. Por que não podia jogar no sábado? O Internacional tem que ganhar porque é melhor que o Vasco, tem mais time que o Vasco. Mas por que não podia jogar no sábado? Mas aí começar a tentar ver o resultado, um porquê. Por algum dia. Aí não, então só mas se é assim, mas se é assim, tu não dissesse que o Grêmio também tem que focar, vamos bater na madeira, a gente quer o Grêmio campeão da Libertadores. Mas se não chegar, por que não bota o time titular então amanhã? Mas aí essa tua linha bota o time titular. Mas é diferente, meu velho. Não, mas olha a diferença. Mas qual é a diferença? Como é a diferença? O Grêmio tá numa time, vai brigar por uma final. Mas o Inter tá brigando pelo título brasileiro também. Tudo bem, mas o Internacional ficou 4. Aí eu foco. Aí eu foco. Fala aí, Cadu, tá brincando comigo. Não faz da minha inteligência. O Internacional ficou 2 meses jogando domingo a domingo. Não tem nada a ver. Como não tem nada a ver, Cadu? Os outros times do Brasil, a maioria deles jogaram quarta domingo. Claro. E aí tu vai reclamar uma vez. Eu não tô reclamando. Quem tem que reclamar é o Internacional, a direção. Eu não tô reclamando. Eu só tô analisando um fato. Eu não tô reclamando. O que o Internacional tem é que abstrair agora do tropeço que teve contra o Santos, porque não é tropeço. Empatar contra o Santos em casa, não é tropeço. Ou qualquer lugar do mundo, contra uma equipe que é a segunda colocada no retorno, que se reorganizou com o comando do Cuca, é mais do que natural, mas da forma como foi, tomando 2 vezes o empate, estando na frente 2 vezes, que foi o que aconteceu com o Internacional, acabou, né? E depois todos aqueles episódios no final de jogo envolvendo a arbitragem, acho que se consensuou que houve de fato um prejuízo para o Internacional, mas o Internacional precisa agora abstrair disso. O Internacional tem essas decisões à frente, tem que tentar voltar ao padrão que vinha, o padrão competitivo que vinha apresentando. De arbitragem eu não levo em conta. Mas o Internacional incorporou muito isso. Então tem que abstrair. Mas isso aí é uma questão de direção. Ou seja, prejuízo, futebol, a banca paga e recebe. O Internacional foi feito um levantamento, foi o time mais favorecido pela arbitragem. Então, isso eu já disse aqui durante a semana. Muito mais do que tentar explicar, de deixar
um resultado positivo pela arbitragem, foi os erros, os trapalhões da defesa do Internacional. Até porque aquele fato, ao meu ver, foi um lance muito complicado. O fato é que tem ficado 6, 7 minutos discutidos. Esse foi o grande erro dele. Isso não dá para alegar. A banca paga e recebe. A banca paga e recebe. O Internacional teve um pênalti que não existiu, que a barreira estava dentro da área, o jogador pulou para fora em direção à bola, bateu na mão dele. Mas é que o discurso da semana toda foi em cima disso. Mas é discurso da direção, Fábio. Aí é diferente. Isso é discurso. As direções têm que fazer isso. Isso aí é diversionismo. Quando ganha, enaltece as qualidades. Quando perde, começa a achar uma teoria da conspiração, né? Todo mundo contra nós, coisa e tal. Eu acho, Sérgio, honestamente. A tarefa do Grêmio é tão importante quanto a do Internacional. O Internacional é um time que veio da Série B com uma expectativa de se manter na Série A. E está disputando o título. Então, o Inter viajou. Pouco importa se os outros times têm 2 ou 3 competições. O fato é que nada justifica não pudesse o Internacional jogar no Série. Mas isso é muito relativo. Eu te garanto. Vou te fazer a pergunta como colorado, né? Tu não gostaria de estar disputando as 3 competições? Claro. Não, mas isso é evidente, né? Outra coisa, Cadu, vamos acabar com... Está voltando a segunda do Internacional. O time do Internacional era pequeno, o clube sempre foi grande. Então, isso é uma retórica, mas é uma verdade. Então, essa história não. Em 2005, o Grêmio voltou à segunda divisão, em 2006 entrou na Libertadores, em 2007 disputou a final da Libertadores. Então, a mesma coisa. Então peraí, o Grêmio em 2005 estava na segunda. Em 2006, conseguiu entrar na Libertadores, classificou para a Libertadores. Em 2007 estava na final da coisa. O Corinthians, um ano depois, no segundo ano, foi campeão da Libertadores. O Atlético Mineiro também. Então, vamos acabar. O Fortaleza, guardando as proporções, velho, saiu da 3ª divisão. Está liderando a B e já vai classificar com 5 rodadas de antecedência. Então, a questão é o seguinte: qual era o time que o Internacional tinha ano passado e o time que o Internacional formou esse ano, que é muito melhor que o ano passado. Não. E aí vai chegar. Mas, se não tivesse formado, não ia chegar. Se tu tá ali em 8º, ou beliscando talvez aquela última vaga ali do 6º e tal, para entrar na fase de grupos, é uma coisa. O Internacional, desde o final do primeiro turno, principalmente depois da volta da Copa do Mundo, o Internacional foi protagonista do campeonato. Porque fez time. Apresentou bom desempenho, talvez não tenha sido brilhante, não tenha sido perto do melhor futebol Isso é outra coisa. Até porque o campeonato não está nivelado tão por cima assim, especialmente porque os grandes clubes, os que apresentam um futebol mais sólido há mais tempo, estão envolvidos em outras competições, seguem envolvidos em outras competições. Mas no momento em que o Internacional, até essa fase final, essa reta final do campeonato, está postulando o título, tem que levar a sério essa por quê? Porque este ano o Internacional pensou bem, fez um bom time, porque o clube sempre foi grande. Evidentemente que ele foi grande o ano passado, esse ano, não deixou de ser grande o ano passado, por estar na segunda, como o Grêmio também não deixou. Agora, esse ano o que é que fez? O Internacional fez time. Se não tivesse feito time, ia dizer, voltou na segunda divisão, não conseguia. Não. Em janeiro, fevereiro, estava sem time. Lembra no Campeonato Gaúcho? Quando fez as devidas contratações e acertou com o Patrick, com alguns jogadores. O Zeca até não dá para dizer, daqui a um pouco vai acertar, mas é bom jogador. Mas contratou jogadores com melhores qualidades, o Internacional formou time. Eu acho que aí vai chegar. Eu acho que vai chegar, campeão. O Inter tem, não sei a opinião do Vec, o Inter tem um time razoável, um time médio. Igual aos outros. Não é um time para disputar a Libertadores. Tanto é verdade que a direção tem consciência disso. Eu acho que o Inter passou a ter, foi mecânica de jogo. Foi mecânica de jogo que o Inter não tinha desde a época do Diego Aguirre. Mas qual é o time brasileiro que está disputando? Tu pode dizer assim, o Palmeiras tem um grande plantel, mas não tem time. Como é que é? O Palmeiras tem um grande time. Não, time. Não tem o coletivo dele não é bom. O coletivo do Cruzeiro. Não, time. Peraí, o Cadu tem grande jogador, mas não formou o time ideal pelos jogadores que tem. Pelos jogadores que tem, teria que estar jogando muito melhor. Está liderando o Campeonato Brasileiro. Mas, aí agora estava disputando uma semifinal. Perdeu. Perdeu. Perdeu para o Boca, um time que tem tradição. Organizado, coletivo não é um time ainda que dá para dizer assim, é um belo time de futebol. Mas então eu não entendo o que é belo time de futebol. Não é. Eu vou dizer que 80% do banco do Palmeiras é titular. Isso é outra coisa. Então como é que não tem time? Mas o Internacional, por exemplo, não tem grandes jogadores, mas tem um time, tem um coletivo. Mas tu tem um plantel. Mas o Internacional não tem time. Mas quantas vezes tu viste isso? Não. Quantas vezes tu viste aquele ataque que tinha o Flamengo, Romário, o não sei quem que teve. Sabe, Edmundo. Foi um bom time?
Foi um bom time em termos de coletivo? Não, é isso que eu estou falando. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Eu não estou desfazendo o plantel. Estou dizendo que o Internacional hoje, a apresentação coletiva do Internacional, entre aspas, se apresenta melhor pelas carências que tem o Internacional, melhor do que eu acho que o potencial do Palmeiras teria que ser muito melhor em relação a ele mesmo. É evidente que tu pode ter um belo grupo e não ter mecânica de jogo. É isso que eu estou falando. Então o Filipão não serve nada. Então. Mas eu não estou dizendo que o Filipão... Para um pouquinho. Qual é o teu conceito sobre o Filipão? O belo jogador. Tu tem um belo treinador. Tá 10 tu tem um baita de um grupo. Mas tu tem 15 partidas para ver cá. Não tem time. Cá, Cadu. Mas tu está sendo simplório, Cadu. Não. Tu está sendo simplório. Eu não estou sendo simplório. Como é que se forma um time? Eu não estou sendo Como é que se forma um grande time? Não é com tempo jogando. Coletivo. O coletivo, ele está jogando, ele está 15 partidas lá, tchê. Olha aqui, pelo amor de Deus. O Miro Veiga está nos assistindo lá em Santa Catarina, em Laguna, e acabou de dizer assim, ó. Meu Deus, esse senhor é cego. O Palmeiras é o melhor time do Brasil no momento. Mas ninguém está dizendo que não seja o melhor. Vê cá, tu vê grandes jogos do Palmeiras? Me diz qual é o grande jogo do Palmeiras. Mas qual é a característica do Filipão? Não, mas com os jogadores que ele tem. Qual é a característica do Filipão? Mas com os jogadores que ele tem. Filipão 1-0 é goleada. Mas com os jogadores que ele tem, tem que se apresentar muito melhor. Tá. Bom, se não tem time, quem é que tem time? Mas ninguém está dizendo, mas aí tu tá de sacanagem comigo. Não, eu não tô. Quem tá é tu. Dizer que o Palmeiras não tem time. Mas ninguém disse, eu não disse não tem time, não tem coletivo, não tem mecânica de jogo. Ele joga um dia com um dia outro time com outro e não conseguiu montar um time com os 11. Tu não sabe quais Deixa eu puxar pela memória. Mas eu não estou dizendo que não sou bom jogador, Cadu. Espera um pouquinho. 2-0 no Grêmio com o time titular aqui na Arena. 2-0. 2-0 no Colo-Colo, nas quartas finais pelo Banco. 2-0 no São Paulo, São Paulo clássico. Quem mais, vamos lá? 3-1 no Cruzeiro. E tu quer dizer que não tem time? E aí como é que foi pro Cruzeiro? E tu quer dizer que não tem time? Como é que foi pro Cruzeiro? Perdeu? Porque perdeu pro Boca? Ele não passou pelo Cruzeiro. Ele perdeu pro Cruzeiro. O Cruzeiro tem mais coletivo. No Brasileirão. Falando no Brasileirão. Não, mas eu tô falando todo. Eu tô falando todo. Contra o Cruzeiro. Mas não é um time imbatível, né? O Cruzeiro é um time mais organizado. Tem muito mais mecânica de jogo, não tem melhores jogadores que o Palmeiras. Acho que não. Se tu pegar, fazer mano a mano, não tem. Mas a mecânica de jogo do Cruzeiro é melhor. Tanto é melhor que ganhou lá e aqui. É isso que eu estou querendo dizer. Eu não estou falando dos jogadores, pelo amor de Deus. Quem é o melhor time do Brasil, o Cruzeiro, então? Oi? É o Grêmio ou o Cruzeiro? No momento, para mim é o Cruzeiro. Para mim, hoje... Eu não concordo. Onde é que está o Cruzeiro na Libertadores? Onde é que está o Cruzeiro na Libertadores? Onde é que está o Cruzeiro na Libertadores? Onde é que está o Cruzeiro no Campeonato Brasileiro? Mas futebol é momento, Cadu. Futebol é momento. É a mesma coisa que eu falei. Quando iniciou o quadrangular... Só um pouquinho, agora eu vou te liquidar. Quando iniciou o quadrangular da Libertadores, quem é que nós apontávamos como o melhor time? Quem é que nós apontávamos? Desses 4 que estão, River, Boca, Palmeiras e River. O pior era o Boca, todo mundo falava. Concorda comigo? Dos 4 é o pior. É o pior. Dos 4 é o pior. E o jogo que ele fez? Tu acredita nisso? Essa é a característica do Boca. O Boca cresce. O Boca é... Tu acha que ele jogou mal? O Boca? Tu acha que o Boca jogou mal? Só por crescer, ele jogou mal? Não, para quem tem o Tevez no banco, né? Bom, o senhor quer dizer, o Tevez está mal. Não, tu não concorda comigo que dos 4 é o pior? Eu não. Dos 4 finalistas? Eu não. Ah, não é o pior? Não. Quem é o pior dos 4? É muito difícil eu falar. Não tem, para mim é tudo igual. Ah, para aí. O Boca teve pressas a ficar fora. Mas, Cadu, meu velho, nas primeiras 5 rodadas do Campeonato Brasileiro, o Internacional estava lá, todo mundo dizia que o Internacional não ia chegar no meio da coisa. Quando contratou os jogadores começaram a voltar, esse jogador que voltou agora do Boca, estava 1 ano parado. Esse que fez 2 gols. Mas vamos voltar para a questão do Inter, a gente até aproveitar do jogo, aí a gente volta a esse assunto. Agora, eu não concordo contigo, não sei se o Ver concorda. Tu usasse uma palavra, um termo, o Internacional tropeçou contra o Santos, eu acho que não. Tropeçar é tropeçar com a Chapecoense, tropeçar com o Sport. Para quem disputa, é evidente, né, Cadu? Eu fiz a ressalva. Antes até de me expressar, eu fiz a ressalva. É evidente que tu jogar contra o Santos, ainda mais um Santos em ascensão. Ganhar, perder, empatar em qualquer lugar do mundo são resultados normais. E um Santos pela sua camisa, mesmo se fosse o Santos lá no primeiro turno, que o Inter foi lá e ganhou, né? Ganhou. Lá e ganhou. Se quisesse dizer que ele deixou 2 vezes empatar, 2 vezes teve na frente. Para quem está pleiteando, o Internacional, se tivesse ganho, estaria 3 pontos do Palmeiras encostado.
Não, mano, mas tu vai nessa projeção, tu vai contar os pontos da Chapecoense, do Esporte. Aquilo que ele dizer que o Internacional saiu 2 vezes na frente e sofreu 2 vezes empate. Talvez tivesse ido na forma inversa, o Internacional tivesse empatado. Mas o jogo não existe sentiu isso. O Internacional entendeu como tropeço. É evidente. É nesse sentido. Tropeço não é tropeço. Em casa só. Então, assim, o jogo com o Santos são 2 equipes que se equivalem. Sempre, em qualquer circunstância. Aqui, exatamente, o Santos vem numa ascensão. Então, o tropeço é porque estava em casa e porque o Internacional em casa. Isso saiu 2 vezes na frente. Tem que abstrair, esquecer disso e seguir sua luta. Isso saiu 2 vezes na frente, velho. Esse é o grande problema. Se fosse o inverso, o Internacional tivesse empatado. Aí o Internacional saia com um sentimento. Mas aí é especulação, né? Mas é isso que ele quis dizer, não fosse isso que ele quis. Olha aqui, ó. O que eu disse foi exatamente o que foi dito. Por isso que é bom entendedor, meia palavra. Por isso que o nosso telespectador, o nosso internauta, o João Feijó disse: Cadu, o Cruzeiro foi beneficiado pela arbitragem contra Santos e Palmeiras das 2 fases da Copa do Brasil. Tudo bem, ninguém é beneficiado. Mas não está dizendo aqui, ó. São coisas pontuais, pô. Isso é um jogo. São coisas pontuais. Então vamos dizer que o Grêmio só está na semifinal da Libertadores porque o VAR expulsou 2 vezes os argentinos. Mas foi correto. É bom, mas é isso. O Márcio Fraga disse o seguinte: tomara que o Inter quebra a escrita hoje. Jogo perigoso. Jogo perigosíssimo. Mas eu entendi que a quebra a escrita é exatamente naquilo que a gente falou na abertura do programa, né? O Internacional contra os times aí inferiores, o Vasco não pelo clube, né? Mas por time, o Internacional tem encontrado dificuldade. Mas por que tem encontrado dificuldade? Exatamente por... Isso não é só para o Internacional. Isso não serve para o Internacional. O Grêmio utilizou essa maneira de jogar lá. Imagina se um time pequeno joga, né? Ou colocando aí um time mais recuado, mais fechado, contra time pequeno tem dificuldades, e o Grêmio de maneira corretíssima fez isso aí no jogo contra o River e acabou ganhando, né? Então agora... isso que a gente falou, o jogo do Vasco, o Vasco certamente vai ter que ter. Mas se falou muito quando virou a tabela, e eu me lembro muito bem, Sérgio, qualquer coisa eu vou pedir o programa, não só aqui, como várias pessoas falaram, que a tabela internacional é muito melhor porque ia pegar todos os times fortes no início e depois ia pegar só a ratonagem. E ainda tinha a ratonagem que é pior que... Porque geralmente os grandes, tanto o Grêmio como o Internacional, vamos deixar bem claro, parece que entra com mais vontade, parece que tem uma adrenalina mais forte. Serginho, então em situação de desespero... Mas esse momento, essa fase final de campeonato, não existe isso. Ou estão aqueles times brigando lá em cima por título, vaga na Libertadores, aqueles intermediários ali, vaga na Sul-Americana, e os lá de baixo estão brigando por quê? Para não cair. A vida. Para não cair, estão jogando a vida. Então não tem jogo essa aí. Não tem, desde a primeira rodada, nunca teve. Não, na primeira rodada não. Pelo contrário, esses 6 times de baixo ali que estão na Bacia das Almas, é tudo final de campeonato. É o coração no bico da chuteira e até intimida um pouco os outros times, porque o jogador não quer uma entrada ríspida, né? Um jogador tipo do Internacional aí, ele tá disputando o título, tá de sangue doce, quer ganhar é óbvio. Agora o do Vasco tá jogando para não ser rebaixado, e para um jogador ir para a Série B, imagina quem tem um contrato longevo aí com o Vasco, o sujeito mirando uma Série B, porque aí o boleiro já é cheio de mania. Aí ele vai para a Série B, tem que viajar, tem lugar que não tem aeroporto, aí desce, pega um ônibus. É uma gincana, tem que ter um kit de sobrevivência. Isso tudo faz a cabeça da boleirada, judia muito. De qualquer forma, o diretor do time desse que cai para a segunda divisão tem que fazer aquele jogador que levar para a segunda divisão, fazer todas essas viagens. Fica com todo mundo. Agora tu vai viajar. O plantão esportivo vai pedir intervalo de jogo no Alfredo Jaconi em Caxias do Sul, Juventude 0, Sampaio Corrêa 0. E segue essa área. E confere o São Paulo, parece que a informação aqui São Paulo venceu 1-0 vitória. 1-0, Então 1-0 vitória. Aí o Internacional, o São Paulo briga aí pela 4ª posição aí, vai estar brigando aí. O Grêmio vai brigar com o São Paulo, né? O Cruzeiro até pode entrar, né, nessa situação, nessa briga aí também. Mas diz o João aqui, ó, se o 12º titular do rival não entrar em campo hoje, o Vasco coloca mais uma pá sobre o caixão. Mas o caixão do que ele que faz referência em relação ao título, será isso? Não, deve ser que dizer o árbitro.
Não, isso eu entendi, o 12º, mas bota mais uma pá de cal sobre o caixão, mas o caixão seria quem? O título. Em relação ao título, em relação ao título. Mas o Inter também, um resultado positivo, o Internacional da manhã, mais do que nunca, tem que torcer por uma vitória do Flamengo, né? Sim. O que, na lógica, até deve acontecer, porque o Palmeiras está aí desfalcado de 4 jogadores que foram suspensos por isso no último jogo, né? O Palmeiras está envolvido aí em jogo de Libertadores na última quarta. Tem na próxima quarta-feira um jogo que o Palmeiras ainda, com a possibilidade de reversão, certamente vai poupar jogadores amanhã, além dos jogadores que estão suspensos, jogadores que vão ficar... Mas o Flamengo está com um problema sério também de vestiário, deu um problema sério lá com... deu um problema, mas aí... mas isso aí Diego Alves, o goleiro, né? Ficou fora. Mas o Palmeiras também vai ter um componente que é o estado anímico, né? Porque vem de uma derrota aí acachapante pela Libertadores, a cabeça do time não deve estar legal. Eu, se fosse treinador do Palmeiras, se fosse o Filipão, eu disse, pessoal, vamos cuidar do que está indo bem, que é o Brasileirão, entendeu? E vamos jogar para inglês ver, porque a Libertadores já era. O Palmeiras tem 2 pontas aí, né? Mas eu acho que o Palmeiras, de qualquer maneira, vai querer reverter essa situação aí. Agora, o grande João Kuhn, grande Joãozinho. Aí diz ele, grande Cadu, meu treinador, a hora que acreditar que o treinador do Inter parar de tocar a bola para trás e lados, tirar o Iago do time, que é lamentável, suas atuações, se o Potker não se lesionasse, o Damião não entraria. Pois até nem foi o Damião que entrou, né? Acabou arrumando o time naquele jogo contra o São Paulo. Foi aqui no Beira-Rio, São Paulo. O D'Alessandro entrou. Que aí o D'Alessandro acabou entrando, né? Não, entrou o Damião, né? O Damião que entrou, né? O Damião. E acabou acertando o time. O Damião é um centroavante de referência, um centroavante que ele vive no Internacional, acho que é só uma das suas melhores fases, aquela quando teve anteriormente o Internacional, depois quando chegou à seleção brasileira, né? E aí perdeu esse jogador, perdeu agora. Eu tenho dito, né? As lesões musculares têm sido aí os grandes adversários, tanto de Grêmio e o Inter. O Grêmio está pagando aí, olha, corre o risco de ficar sem 2, já não teve no primeiro jogo da semifinal da Libertadores lá em Buenos Aires e ainda corre o risco de não ter esses 2 jogadores, o Luan e o Everton, aqui em Porto Alegre. Pior que essa lesão muscular é o cartão amarelo do Cano. Esse sim vai fazer falta. Bom, vamos falar depois, quando a gente fala aqui, e o pessoal, gente acreditando aqui na vitória do Inter, gente receosa, né? Receosa, por essa situação que o Inter sempre encontra dificuldades contra esses times aí. Mas eu vou repetir, não é a situação do Vasco, né? Não é a situação do Vasco. O Vasco não vai se posicionar de maneira fechada, retrancada, até porque precisa mais do que nunca, né? Se o Inter precisa desse resultado para ficar vivo aí, continuar disputando o título, o Vasco precisa desse resultado, dessa vitória aí, para fugir, né, de zona de rebaixamento, né? Essa é a questão. E aí vou usar aquela frase do meu querido amigo Lauro Quadros, está sempre aos domingos nosso aqui, nossa jogada final, né? Se correr o bicho pega, se ficar o bicho come. Né? Mas eu acho que o Vasco não vai. O Vasco não é bobo de querer ir para cima do Internacional, ele também vai esperar um pouco. Ele sabe das limitações dele. Pressão da torcida, Serginho. Mas não tem torcida, vai ter 5, 6 mil pessoas lá, ninguém no estádio. Não tem mais ninguém. Um time que está para cair em rebaixamento. Eu escutei agora, quando eu estava vindo para cá, 7 mil, 7.500. Que segundo as pesquisas tem a 5ª ou 6ª maior torcida do Brasil. Eu sei, mas tudo bem, Beck. Eu estou dizendo que eu escutei agora dos caras falando de lá. Vai ser no máximo 7, 8 mil pessoas. Porque, como eu dizer, não estou pedindo que seja isso, nem estou dizendo que eu escutei, só isso, ponto. Eu acho que esses times que estão para cair, a torcida se mobiliza mais até. Mas eu só estou te colocando. É evidente que sim. As informações que vieram, Cadu. São Januário é um estádio que lota na última hora, em cima da hora. Eu estou falando das informações que passaram de lá. No máximo de 8 a 10 mil pessoas, se tiverem. Estou falando que está chovendo. Que por causa da segurança e o escambau. Agora, se tiver 50 mil, que tenha 50 mil. Essa do escambau é boa. O Internacional ano passado, Serginho, jogo com o Flamengo é natural, lotou, o Internacional virou 2-1. Depois o Internacional lotou contra a Ponte Preta. Né? Ou seja, a torcida abraçou o time até o último momento, não deu, o time foi rebaixado. Agora, é que o Vasco é um time atípico. Para mim, o Vasco, eu vou dizer assim, não tem nada contra o torcedor do Vasco, eu respeito a camisa do Vasco. Mas eu acho que quem não se dá ao respeito
são os dirigentes do Vasco. Que entra ano e sai ano, o Eurico Miranda, que ele faz o que quer. Tá mais do que na hora de defenestrar esse sujeito. Parou, tá de cadeira de rodas agora. Parou, não manda. Eles conseguiram. Não para. Eles conseguiram tirar o presidente eleito pela torcida. Eles fizeram uma jogada dentro do conselho e derrubaram o cara. Essas eminências pardas, elas são tanto, não só negativa como positiva, né? O presidente Fábio Koff, o presidente Fábio Koff, negativas e positivas. O caso do Eurico é negativo. O presidente Fábio Koff foi positivo. Fábio Koff, até enquanto viveu, sempre foi uma eminência parda dentro do Grêmio. Como hoje é Fernando Carvalho. Ou não, Veguinho? Com certeza, não. Como hoje é Fernando Carvalho. Então, ainda bem que essas são positivas. O Eurico é negativo, né? Teve o momento dele também, não dá para se dizer. Ele brigou pelo Vasco, pelo time dele. Não pode se dizer. Positivo, onde você tem que fazer a revisão do seu carro. Casas Pneus, 50 anos de qualidade, lá você faz a revisão do seu carro e aproveita as promoções que você sempre tem lá na Casa dos Pneus. Passe lá, o pneu está desgastado, está careca, até porque é uma economia que não tem sentido, né? Além de segurança, o preço de um pneu, se você cair numa blitz e for multado, o preço de um pneu, a multa é mais cara que um preço de pneu. Então passe lá, Avenida Ceará, 1055. Nosso Dois Toques também para a DD Internacional, que é o novo participante do mundo do esporte, agregando qualidade, inovação para o mundo do futebol, promovendo serviço exclusivo, gerenciamento e consultoria. DD, competência, confiança e transparência no marketing esportivo, criação de marca para jogadores, clubes e patrocinadores. Vamos para um rápido intervalo, voltamos depois, então, falando do Grêmio amanhã, com um time alternativo, mas como diz o Serginho, o Grêmio, o presidente Romildo, quando esteve aqui na semana passada, nessa mesma cadeira onde está sentado, Serginho disse, não, o Grêmio tem sim que brigar aí pelas 4 primeiras posições do Campeonato Brasileiro. Até porque entrando pela repescagem aí, né? Ou seja, isso aí cria muitas situações, problemas, tem que voltar antes, tem jogo antes, questão de pré-temporada, início de ano, enfim, né? Então, o Grêmio também tem, mas eu acho que amanhã esse jogo com o Sport mesmo, os titulares, não é um jogo, embora o Grêmio se complicou jogando com o time titular, com o Bahia, né? Vamos para o rápido intervalo, voltamos depois falando do Grêmio, desse jogo de amanhã e também projetando, evidentemente, principalmente, né, o jogo da próxima terça-feira, o segundo jogo da semifinal da Libertadores da América para o Grêmio, que vale vaga em mais uma final da competição. Já voltamos. Às 21h35, estamos voltando com o nosso Dois Toques desta sexta-feira. Nosso Dois Toques de hoje com José Vecchio, para os íntimos Vequinho, né? Sérgio Vasco para os íntimos Serginho e Fábio Berti para os íntimos Fabinho. Bom, você nos assiste pelos canais 24, 500 e 24 da NET, para as principais cidades dos estados e para o mundo, vamos através das nossas plataformas digitais, ao vivo em todas elas. O nosso Twitter, hashtag RDC Dois Toques, nosso site www.rdctv.com.br, também no YouTube e no Facebook. Você manda a sua mensagem, a gente vai fazendo na medida do possível referência aí as suas mensagens. Importante que você localize aí a cidade onde você está enviando a sua mensagem e também vá compartilhando, né? Compartilha aí para que mais pessoas conheçam a nossa, que acompanhem o nosso Dois Toques, toda a programação da nossa RDC TV. E sua mensagem você manda também pelo número 998 15 9990. Esse é o nosso WhatsApp, 998 15 9990. Nosso Dois Toques para Tubolândia, componentes eletrônicos, centenas de ofertas que você tem na Tubolândia, tem o site para você comprar. Pessoal de Porto Alegre, grande Porto Alegre, além do site www.tubolândia.com.br, também tem a loja na Alberto Bins 533, onde fica a Tubolândia. Também para a Baidolb. Lá você tem tudo na linha automotiva, multimídias para todos os tipos de carro, 3 endereços em Porto Alegre. Tem o site Porto Alegre, os 3 endereços, Benjamin Constant 1315, tem na Avenida Ipiranga 5800 e a nova loja da Baidolb lá na Icaraí. Agora o pessoal da Zona Sul tem direto a loja lá da Baidolb na Avenida Icaraí. O Bom Juventude está mantendo aí essa vitória e sai da zona de rebaixamento. Não sai da zona de rebaixamento. Não sai 1-0, não sai. Fica em 16º com a mesma pontuação, fica em 17º com a mesma pontuação do 16º, que é o CRB, mas uma vitória a menos. Mas aí dos 5 jogos que ainda restam, o Juventude tem 3 em casa. Bom, ou seja, 3 vitórias em casa
já garantiria possivelmente na Série B. Vai a 35 com esse resultado, mas ainda está 8, 9 minutos do segundo tempo. Tu conhece aqui, acabou de chegar uma mensagem aqui, tu conhece aqui o Daniel Ramos Berti? Há 38 anos eu conheço. Mas disse que é teu irmão. Eu vi nascer, né? Bom, Serginho, o Grêmio tem esse jogo de amanhã, né? Mas é um jogo que, como tinha referido no início no bloco anterior, a questão, e tu também fizesse a referência no início, a questão da importância desse resultado, porque se o Grêmio não atinge o seu objetivo principal, que é a Libertadores, tem que garantir o vaga. Até a possibilidade também. Agora, vai ser difícil abrir, senão o Palmeiras, eu dou como fora já da Libertadores, vai ser quase impossível aí, vai ser um milagre se o Palmeiras conseguir reverter esse jogo aí, essa derrota diante do Boca lá. Porque a gente tem a possibilidade de abrir uma vaga se o Palmeiras chegasse ao título, né? Então o Grêmio tem esse caminho também que é importante, se manter nessa briga pelos 4, né? Sim, por isso que é importante amanhã fazer mais 3 pontos e buscar, até porque o São Paulo ganhou hoje. Então o Grêmio tem que fazer os 3 pontos, tem que fazer o que o São Paulo faz, o Grêmio tem que ir no mínimo indo atrás ali para ver o que acontece aí na frente. Porque se a gente fosse uma coisa muito simplória, o Grêmio com 3 empates pode ser campeão da Libertadores, né? Claro que daí o Grêmio agora o único time que o Grêmio perdia a decisão na Arena, em Porto Alegre, seria com o Palmeiras, né? Mas aí também Mas essa é aquela história, o Palmeiras tem o segundo jogo em casa e está praticamente o caixão fechado com essa vitória do Boca 2-0 lá. Em 2007 o Grêmio decidiu com o Boca em casa também, mas só que já veio com 2-0 de lá. Né? Pois é, até os gremistas têm se posicionado muito dessa maneira, né? Que nessa escolha... Os dois são ruins, não tem briga de cachorro grande, qualquer um é ruim. Não tenha dúvida, mas o sentimento do gremista é esse, ou seja, querer o Boca, e eu particularmente, eu acho que era, claro que os dois são, eu vou dizer assim, seria menos ruim tu pegar o Palmeiras. O Boca é aquela tradição que existe, mas aí né? vai o Boca é aquela tradição. O que acontece? Aí eu quero a revanche de 2007, a revanche de 2007. Torcedor é torcedor, né? Por isso que esse torcedor tem paixão no meio, né? E aí é evidente que a gente quer, seria maravilhoso tu ganhar um título em cima do Boca. Tu imagina, o Grêmio ganhou ano passado já os argentinos, o Grêmio não tem perdido para o argentino, e eu acho que dos times brasileiros, o mais parecido com o argentino é o Grêmio, está demonstrando, até a forma que ele jogou esculhambou entre aspas. Isso foi uma necessidade, eu não acho mais que o Grêmio seja aquele Grêmio imortal. O Grêmio mudou, o Grêmio hoje é um time de toque de bola, é um jogo... eu acho que o Grêmio não tem mais essa característica. Não tem, mas demonstrou. O ano passado também fez um jogo contra o Estudiantes dessa mesma forma. Esse ano fez um jogo muito seguro contra o River lá, né, Serginho? Fez um jogo seguro. Sem firula. Eu nunca tinha visto o Jeromel, por exemplo, se tu fores olhar o videotape, o Jeromel chutou 5 bolas para onde estava o nariz, coisa que ele não faz, chutar para lateral. O Jeromel chutava para lateral. Então o Grêmio fez o que os argentinos fazem quando vem jogar aqui. Amorcegou o jogo, não tinha jogo, bago para vir, bago para lá, e balão para cá, pela uma necessidade, né? Mas o Grêmio não jogaria dessa maneira se tivesse o time completo. Não sei, Cadu. Nível de maturidade. Mas ano passado o Grêmio jogou contra o Estudiantes dessa forma, e aí estava com o time titular. Não, tinha desfalques também. Não tinha. Tinha desfalques também. Tava o Luan, tinha desfalques também. Tinha desfalques também. Na época o Fernandinho não estava o época, porque não era o titular na época. Eu acho, Marcelo, que o Grêmio tem que torcer para que o Palmeiras não reverta esse quadro, porque se aí o Palmeiras chegaria com uma moral na final. Tem esse lado também. E aí, meu velho, quem ia segurar esse time? Porque eles têm time. Eu vou perguntar pro Serginho. E aí, Filipão ou Renato? Renato. O que é? Renato, quero mais. Não vai. Ele quer ganhar o Filipão. Até porque eu vou dizer pra ti, ó. Eu não quero o Palmeiras dizer que é o Filipão, quero tirar o Filipão. Eu tenho medo do Filipão, claro que eu tenho medo do Filipão. Conheço o Filipão, ele tá louco. E do Boca tu não tem medo. E do Boca tu não tem medo. Mas claro que tem, cara. O Cadu é uma várzea. Ele quer desmontar pela terceira vez. Eu já disse que os dois são complicados. Tem uma várzea. Tem uma várzea, Cadu. Você está colocando de uma maneira que parece que tá falando em semifinal de Libertadores, o cara veio com um amador aí, pô.
Carratão. O Adilson pergunta aqui, se é bom pra ti, o Adilson é quem quer entrar no lugar do Kahneman, na opinião de vocês. Eu não tenho dúvida, né? O Bressan, né? Não tenho dúvida, o Renato, não tenho dúvida. Mas é que é diferente com o Bressan, vai ser o Bressan, só que agora vai ter Michel na frente. Michel na frente, vai ter um volante na frente. Para mim, todo time tem que ter um volante. Eu não estou dizendo que o volante tem que ser só para dar balão, não é isso? Mas se tu não tiver um jogador ali que proteja os zagueiros, toma gol. Tanto é que o Grêmio não tomava gol. Quanto tempo o Grêmio fez a menos vazado do Campeonato Brasileiro? Com todas, todo mundo gostava do Jailson, que tinha problema, mas estava ali. A partir do momento que começaram a jogar os dois, o Cícero e o Michael, entende? Quantos gols o Grêmio tomou? O Grêmio nunca tinha tomado 2 gols lá dentro da arena, velho. Agora tem que ter, eu não estou falando que o volante tem que ser aquele brucutu, não, longe disso, não precisa ser brucutu, mas não precisa ser aquele jogador, tem que ter ali, porra, a maior frase que disse foi o Figueiredo, com Caçapava eu jogo até os 50. Aqui passada é importante. Evidente. Ele pode até decidir nesse jogo contra o Sport, né? Foi a mesma atitude que ele fez no jogo contra o América, né? Ele botou o Michel para observar o Michel e acabou utilizando o Michel, mas eu acho que é pela necessidade. Esse jogo mas pode ser. Mas o vai estar mais protegido com o Michel. Ele vai estar mais protegido, o cara não vai vir de mano a mano. É que a gente tinha esquecido, por causa do longo tempo de recuperação da lesão, 2 em sequência, que o Michel é um baita jogador. Claro. O Michel é um baita de um jogador. Mas só pegando o gancho do que o Vec dizia, ou se o Palmeiras vier a reverter isso, eu não acharia não teria qualquer estranheza, né, do Palmeiras ganhar de 2-0, 3-0 do Boca Juniors em casa. Mas não tendo que fazer 2-0. Quando tu tá pressionado a fazer 2 gols, aí é outra história. Tem que fazer 3. Tem que fazer 3 para passar de 2. Até porque tu faz um. Tá, vamos lá. O Palmeiras vai fazer um gol no primeiro minuto. Mas... Tudo bem, vai fazer um gol no primeiro minuto. E aí vai continuar martelando. Mas se tomar um, tem que fazer mais 3. Voltando para a tua linha, pegando esse jogo do Grêmio aí, ou seja, é evidente que essa questão, escolha, eu prefiro isso, eu prefiro aquilo. Eu acho que o Grêmio tem que primeiro se preocupar em garantir a sua vaga, confirmando ela terça-feira diante do... Porque é outro jogo, né? Evidente que não tem esse discurso muito maduro do Renato, né, Cadu? Não esqueça que foi 2007 ou 2006, 2008, não me lembro qual é o ano. O River perdeu 1-0 pro Cruzeiro lá e veio aqui e fez 3-0. É aqui, ó, assim que começam as intrigas. Ele fez as perguntas para mim sobre quem eu preferia, Boca ou Palmeiras. Aí eu tive que responder. Isso é um grande é evidente que eu tenho que pensar primeiro no River, que o Grêmio não passou. É evidente que é um jogo complicado, como nós ganhamos lá de 1-0. essa resposta. O Grêmio ganhou de 1-0 lá, o River pode vir aqui e ganhar de 1-0 aqui. Isso aqui é profundamente normal. O River jogou abaixo. Entendeu? Não, jogou abaixo. Jogou abaixo, o futebol que ele vai jogar. Mas por quê? Vai ser difícil. Eu não sei se ele foi surpreendido pela maneira, ele esperava o Grêmio de uma maneira e foi surpreendido pela maneira. Isso que eu não entendo. Isso que eu não entendo. Ele só jogou abaixo porque o Grêmio não deixou ele jogar. Ponto. Não, Serginho, com todo ele não achou soluções. Ele não achou soluções de sair do enredo que o Renato botou. Com todo respeito. O bom, o extraordinário, o maravilhoso foi a vitória. Foi o resultado. Mas eu estou falando desde o início, Cadu, que o Grêmio escolheu um bom jogo, entre aspas. E tu acha que o Grêmio vai jogar dessa maneira? Mas não vai ser muito diferente, não. Mesmo com o Luan e Everton. Fábio, o que eu estou falando? Não, é semifinal de Libertadores. Em 10 minutos na arena, com a pressão da torcida, não vai ter que sair pro jogo. Não vai pressionar pela vitória. Torcida, tem 50 mil pessoas, isso é tanto vale para o Grêmio Internacional, o Flamengo e qualquer clube. Quem leva a torcida inicia o jogo, bum, bum, bum. Se o time tomar um sufoquinho, ela já cala. Não adianta. Aí só quando eles fizeram um ataque, aí a torcida volta. E outra coisa, quando eu digo para ti, quando eu insisto em dizer que o Grêmio, o mais argentino, esculhambou o jogo, é que o Grêmio não deixou, fez um enredo e não deixou o River jogar. Mas o River tem qualidade. Claro que tem. Se tivesse que escolher tem muita qualidade. Tem, mas o Grêmio enredou eles que eles não conseguiram jogar. Aquele colombiano, qual é aquele? Mas enredou porque o River não esperava o Grêmio de outra maneira. Bom, mas na sequência do nosso Dois Toques vem sempre o jornal da RDC. E a Fabiane Flores está lá na nossa redação exatamente para nos trazer as manchetes e os assuntos e as matérias do nosso jornal da RDC. Boa noite, Fabiane. Oi, Cadu. Muito boa noite a todos que estão nos acompanhando nesta sexta-feira.
Então, no próximo domingo, dia 28 de outubro, acontece o segundo turno das eleições 2018, onde nós iremos escolher o nosso próximo governador e também presidente da República. E é claro que a RDC TV está preparando uma cobertura especial para este dia, com entradas direto do Tribunal Regional Eleitoral, entradas aqui também da redação, do estúdio, trazendo as principais informações e, é claro, a apuração das eleições. Mas hoje no Jornal da RDC a gente vai trazer diversas dicas para você não ter nenhum problema aí neste domingo. Então não esqueça, o Jornal da RDC começa às 10 horas da noite. Cadu. Obrigado, Fabiano. Então, logo após os nossos 2 toques, vem aí a Fabiane Flores com o nosso Jornal da RDC e, na sequência, né, o Cruzando as Conversas. Falando em eleição, depois na volta eu quero falar aí sobre a nossa cobertura aí, que faremos, já fizemos uma grande cobertura no primeiro turno aí, com 10 horas ao vivo sobre a cobertura no primeiro turno. Estaremos também aqui o Fábio, que além dos debatedores esportivos, é o nosso diretor de jornalismo. Então, até para nos falar sobre a cobertura da nossa RDC TV no próximo domingo. Nossos 2 toques para a Banrisul, aquele banco que é o Banco dos Gaúchos, é o nosso banco, é o Banco do Rio Grande, né? Ele proporciona diversos produtos. Você que é cliente do banco, se ainda não baixou o aplicativo, baixe, que você tem a garantia do Banrisul. Se você não é, clique Simplifique, abra a sua conta no Banrisul. Economizar é comprar bem, se você tem no grupo Zafra, hoje é sexta-feira, então passe já no Zafra, se tem preço e qualidade, faça suas compras, aí fique o final de semana tranquilo. Nosso 2 toques também para o Grupo Unificado, pensou em escola, pensou em colégio, é com o Grupo Unificado. Vamos para um rápido intervalo, voltando em seguidinha para o último bloco do nosso 2 toques. (21 horas e 52 minutos). Hoje, nossos 2 toques com o José Vecchio, Sérgio Vasquez e Fábio Berti. Você nos assiste nos canais 24 e 524 da NES, principais cidades do estado. Vamos aí para o mundo através, ao vivo, nas nossas plataformas digitais. Nossos 2 toques para a Village Serviços Contábeis, só você acessar o site da Village, tornando um cliente da Village, www.village.com.br. Nossos 2 toques também para o Grupo Aspecir, que atua nos ramos seguros, assistência financeira e previdência, patrocinador oficial Pilar de São José, que esse ano garantiu vaga na Série C no próximo ano do Campeonato Brasileiro. Também para a Micropigmentação Priscila Santarém, espaço de beleza facial especializado em diversos procedimentos. Você faz o contato e marca a sua hora pelo número 999-661410, 999-661410. E você tem uma melhor ideia só conferindo aí o Instagram da Priscila, é @Priscila_Santarém, @Priscila_Santarém. Se a gente só qual é um dos maiores trunfos do Grêmio nessa temporada? A bola parada. Vamos acompanhar essa matéria do Pedro Oliveira, exatamente mostrando, né, o que significa a bola parada do Grêmio. Preste atenção nesse dado. 36% dos gols do Grêmio em 2018 vieram de bola parada, que vem sendo um fator muito importante para o tricolor. O Renato frisa muito a bola parada de decidir jogos, como decidiu para nós terça-feira passada. E temos bons defensores, bons cabeceadores também. Então, aprimorando no dia a dia, trabalhando. Eu acho que isso que vem nos ajudando. Nos últimos confrontos da Libertadores, esse jeito de fazer gol foi eficaz. Alisson contra o Estudiantes salvou a classificação do Grêmio justamente em um cruzamento vindo de bola parada. Então é difícil, mas o importante é que a minha equipe teve paciência, teve tranquilidade para organizar, para criar. E merecimento nosso gol do Alisson mesmo nos descontos por tudo que a gente construiu na partida. Contra o River, não foi diferente. Mais um gol feito de bola parada, dessa vez do volante Michel. Treinamos muito a bola parada, porque nós temos uma equipe bastante alta, jogadores muito bons de cabeça e sabíamos que nós íamos ter escanteios, íamos ter falta e a gente tinha que tirar proveito disso. No jogo da volta, a bola parada novamente será importante para o Grêmio, mas desta vez a defensiva. Afinal, o tricolor tem a vantagem e quem precisará do gol a qualquer maneira é o River. Vai ser muito importante para nós. A gente tem uma excelente bola parada, como você frisou. E se a gente souber jogar o jogo da forma que o Grêmio vem jogando em todos os jogos, comandando, indo para cima, acuando o adversário, eu acho que vai ser um fator muito importante. Isso é
acho que vai ser legal para nós. Mesmo assim, isso não deve ser um problema. No Campeonato Brasileiro, foram apenas 3 gols sofridos e o Tricolor é o melhor time defendendo nesse quesito. A consistência defensiva se deve muito ao trabalho, aos vídeos que nós assistimos, mas também a competência, né, do Renato, que passa ali para os defensores. Como o Tony falou, e além de tudo, treinamento, né? A gente treina bastante, concentração, o Renato cobra bastante da gente, bola parada individual, cada um pega o seu. É a bola parada que decide jogo, que ganha jogo, né? E ela tem sido fundamental. Nessa matéria do Pedro Oliveira deu para perceber, né? Com falta do Zico. Na Copa do Mundo do Corinthians com o Marcelinho Carioca. Como é que foi a Copa do Mundo desse ano? Sempre foi boa. O Adilson está dizendo o seguinte, o Adilson André, o Boca com o resultado a seu favor é muito difícil o Palmeiras reverter. O Boca vai fazer a velha malandragem, vai cativar. Tem a dúvida nenhuma que o Boca faz um gol. E aí o Palmeiras vai precisar de 4. Não dá para esquecer que nas competições pela Conmebol Sul-Americana o gol qualificado continua existindo. Só até a semi, né? Final não. Nós somos em semifinal. Nós somos em semifinal. A final não. A final vale o saldo simples, né? Fábio, sexta-feira, nossa RDC TV, cobertura total aí, a partir das 7 horas da manhã em relação ao processo eleitoral. Já começamos, né? Nós estamos acompanhando as eleições 2018, Cadu, desde o seu princípio, desde as convenções, desde a pré-campanha, depois acompanhando todas as definições em torno dos candidatos. E aí todo o processo, realizamos debates com candidatos a vice, candidatos a governador, realizamos as entrevistas individuais com praticamente todos os candidatos e fizemos uma cobertura de 16 horas no domingo do primeiro turno. Amanhã, sábado, já durante toda a programação, os drops com as informações, com as orientações ao eleitor, com o serviço da eleição, e no domingo, a partir das 7 da manhã até as 10 horas da manhã, um trabalho direto de movimentação da reportagem, orientação de voto. Aí durante toda a nossa programação, a reportagem acompanhando os candidatos, os 2 candidatos a governador aqui do Rio Grande do Sul, acompanhando toda a movimentação no Tribunal Regional Eleitoral, que é o coração dessas eleições, e acompanhando a votação dos cidadãos aqui em Porto Alegre e pelo interior do estado. Os colégios eleitorais, se vai haver algum tipo de problema como houve com a biometria das urnas eletrônicas, a gente torce que não, e até destacando o trabalho do TRE. E aí no final da tarde de volta, desde as 5 horas até as 9 da noite, com todos os detalhes da apuração e certamente a festa dos vitoriosos. Tá certo, cobertura então da processo eleitoral do próximo domingo é aqui com a nossa RDC TV. O Vecchio, além de conselheiro internacional, também é o presidente do nosso Jockey Clube do Rio Grande do Sul, que tivemos semana passada um grande evento, um tradicional evento, foi o Prêmio Bento Gonçalves. Foi uma maravilha. O Turf de Porto Alegre tem no seu calendário nobre um grande evento por ano, que é o nosso Bento Gonçalves. O tempo ajudou, a tarde estava ótima. Claro que nós não recebemos o pulo que esperávamos, porque o Turf ele luta, né, para se reerguer como esporte popular, né? Antigamente não se fazia Grenal no dia do Bento Gonçalves, porque rivalizava em público. Agora, evidentemente que o futebol, mercê dos milhões que são investidos e da mídia espontânea que tem, ele conseguiu sobrepujar em muito aí as outras atividades esportivas, principalmente aqui no Sul, que só se fala em futebol, até os outros esportes, dependendo da emissora e da imprensa, está totalmente fora, né? E vou aproveitar o Turf aí, vou fazer uma coisa que às vezes me dói, né? Cumprimentar o meu amigo gremista João Padeiro, que é meu cabo eleitoral lá no Joca. João Padeiro é meu cabo eleitoral lá no Joca. Sou eleitor, sou conselheiro do Joca, sou eleitor. Serginho Vasco, meu amigo. Sou conselheiro eleitor dele. Vários gremistas, amigos e eleitores. Bom, mas lá não tem gremista e colorado. Raul Reves de Lima Freitas, Flávio Albino. Sou conselheiro do Joca. E o João Padeiro sempre na nossa audiência. Eu vou montar um dia, vai ser o João Padeiro e Bernardoni. Aí não tem programa. Aí não precisa ter apresentador. Obrigado, parabéns aí pelo trabalho lá no Jockey Clube. Um abraço ao João Padeiro também. Tá bom, né? Serginho. Juventude ganhando. Tá ganhando, que maravilha. Ai, meu Deus. Bom, como sempre saímos daqui, vamos ao Barranco, restaurante churrascaria mais premiado do Rio Grande do Sul, referência nacional. Não esquecendo que terça, quarta e quinta e aos domingos aquelas promoções lá no Barranquinho. Você tá bem, o Barranco é o Barranquinho. O complexo do Barranco sempre à disposição. Eu vou para lá em qualquer lugar com o meu Kia da São Moto. 2 endereços. Na Avenida Ipiranga tem Kia e tem Elifan. Você escolhe a marca que está super bem, qualquer uma delas. Na nova revenda da Kia, agora na Avenida Ceará, 370. Bom, final de semana, se vamos uma balada, não quer saber de blitz, vai para um cinema, teatro, quer saber de estacionamento, teletaxi. Peça pelo número, tá aí 32, 26, 19, 19. Segurança que ele leva e que ele traz. 24 horas à sua disposição. Se você vai para longe, vai voar alto, você vai de
táxi aéreo. Bom final de semana a todos. Processo eleitoral, exerça seu direito de cidadania, vote no candidato que você achar certo. Tá certo? Nossa jogada final, domingo, estaremos aqui, né? E nosso Dois Toques volta na segunda-feira. Tchau, tchau, bom final de semana a todos. Amigos. RDC TV. O Rio Grande se conecta aqui.